Oi, galerinha do bem, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou a Patrícia do ateliê Pati Bolsinha. Hoje eu vim trazer uma aulinha pra vocês, bem fofinha. Foi um tema que eu lancei nas minhas redes sociais. Hoje vai ser essa lindinha aqui, que é uma sereinha. Tá vendo? Ela é bem fofinha. Ó, o rostinho dela é bem gracioso. E eu espero que vocês gostem, tá? Eu fiz com muito carinho e eu também quero anunciar pra vocês, hoje, pra quem me segue aqui no YouTube, que eu tenho uma videoaula agora. Eu lancei uma videoaula do Mickey de 30 centímetros. Ele tem 30 centímetros. E eu lancei essa videoaula, tem todo o passo a passo dele, é um grupo fechado no Facebook. Opções de pagamento é no cartão de crédito pela minha lojinha do Elo7, no boleto também tem opção de transferência bancária, depósito, né, pela conta do Itaú. Então quem tiver interesse, manda um e-mail pra mim, eu tenho um e-mail, aparecer aqui embaixo, é patibolsinha.cursos@hotmail.com. Então pra quem tiver interesse em aprender a fazer o Mickey em 30 centímetros, só mandar um e-mail que eu passo maiores informações. E pra você que já é inscrito no meu canal, não esquece de deixar um like, de compartilhar esse vídeo. E não esquece, você que não é inscrito, de já se inscrever. Já se inscreve aí, deixa aí a sua inscrição e coloca aí o sininho pra você receber as notificações toda vez que eu lançar um vídeo, tá bom? É isso aí, gente. Boa aula pra vocês. Bom, a gente vai começar pela cabecinha, como de praxe. Tenho aqui 20 gramas de massa pele. Vou conferir aqui. Ó, 20 graminhas. Eu vou sovar essa massa. Vamos tirar as marcações na mesa. Pressionando pra baixo, tá? Vamos fazer agora uma bolinha. Dá o formato de uma bolinha. Pra fazer a bolinha, faz um côncavozinho na mão e gira, tá? Ó, ficou uma bolinha sem marcações. A gente vai vir com uma estequinha, pode ser um rolinho fininho também. E a gente vai girar fazendo a marcação dos olhos. Pode marcar forte, não tem problema. Depois a gente vai ajeitar. Ó, ficou desse jeito. Eu vou pressionar embaixo e em cima girando. Ó. Vou pressionar só mais um pouquinho. E agora eu vou ajeitar com a estequinha, com a mesma esteca. Ó. Ajeita. Vou ajeitar aqui desse lado que ficou um pouquinho torto. Ó. Tá? Fica desse jeito a cabecinha. A gente vai vir agora com um marcadorzinho de boca. Ó, o marcador de boca tem o pequeno e o pouquinho maior. Vou usar o maiorzinho. Deixa eu só ajeitar aqui. Eu vou centralizar. Deixa eu colocar um pouquinho de zoom pra vocês verem melhor. Ó. Eu vou centralizar aqui, mais ou menos. E vou marcar a boquinha, tá? Vou vir com a minha estequinha de gravata. Essa daqui que eu sempre uso. Já tá detonadinha. Vou marcar os cantinhos da boca, aumentando esse sorrisinho. Não sei se vocês conseguem ver. Ficou assim. Agora a gente vai vir com duas pérolas. Vocês sabem, eu amo essa cor marrom, eu sempre uso. Opa. E eu vou colocar aqui na região dos olhos, uma bem pertinho da outra. Quanto mais pertinho, mais fofinho, tá? Então, eu vou seguir aqui a linha da pontinha da boquinha. Vou colocar uma de cada lado. Ó. E vou pressionar agora. Vou
pegar uma estequinha aqui, ó. Um pincel modelador pra me auxiliar aqui na hora de colocar. Ó, ficou desse jeito. Só vou ajeitar aqui que eu apertei e eu perdi o formatinho aqui. Tá? Ficou assim, eu vou colocar as orelhinhas. Vou pegar aqui um pedacinho de massa cor pele. Vou fazer 2 bolinhas. Coloco uma do lado da outra pra ver se tá igualzinho, como a gente sempre faz, tá? Ó. Vou vir aqui de um lado, seguindo a região dos olhos, aqui, ó. Seguindo a região dos olhos um pouquinho pra baixo. Aí, ó, olha assim, de frente, né, no caso. Olha de frente, depois olha em cima pra ver. Ó, aqui a minha tá muito pra frente, então eu vou pôr mais pra trás. Ó, tô olhando da parte de cima, então tá bem aqui centralizada. Olhando de frente, ela tá bem aqui, um pouquinho pra baixo dos olhos, tá? Então, pra mim, tá perfeito. Vou vir com o pincel modelador e vou afundar. A mesma coisa com a outra bolinha. Eu olho pra ver se ela tá na mesma direção. Vou virar de frente aqui pra mim. E olho de cima, assim, pra ver se elas estão na mesma direção. No caso aqui tá um pouquinho torto, eu vou ajeitar. E vou afundar aqui, tá? Ó, então ficou desse jeito, né? Inicialmente a cabecinha, eu vou separar, vou reservar essa cabecinha, a gente vai fazer o corpinho. Bom, agora a gente vai fazer o corpinho da nossa sereia. Eu tenho aqui 8,5 gramas de massa também na cor pele. A gente vai tirar as marcações. Fazer uma bolinha. Ó. Opa, fazer uma bolinha. E aí, a gente vai fazer um rolinho, uma coxinha, perdão, afinando de um lado, mais de um lado do que do outro. Então, né, que pra fazer o formato de coxinha. A gente faz isso aqui, ó. Tá? Uma coxinha gordinha, pus a unha. A gente vai colocar sobre a mesa e vai achatar, tá? Mais que a metade. E aqui eu vou afundar, porque eu quero mais quadradinho. Não quero tão pontudo. Então, eu vou ajeitar aqui. Vou afundar um pouquinho mais. Ó. E aqui do lado eu vou dar uma leve beliscadinha pra formar como se fosse uma cinturinha dela, tá? Vou ajeitar aqui. Como ela vai estar sentadinha, então não precisa ter muito bumbumzinho, tá vendo? Mas, mesmo assim, a gente faz o bumbumzinho. Aqui eu dou uma leve afinada, porque ela vai ter um quadrilzinho e uma cinturinha, ó. Ficou desse jeito. De frente assim, de lado, desse jeito aqui de lado, ó, tá vendo? Aqui vem fininho e aqui cresce um bumbum, tá? Eu vou pegar uma estequinha de ponta aqui, ó. E vou fazer um biguinho dela bem aqui nessa parte de cima, tá? Ficou deste jeito. Bom, gente, eu tô com as partes aqui do corpinho, não tá totalmente seco, ainda tá bem molinho, bem molinha por dentro. A gente vai colocar o narizinho e eu vou pegar aqui um pedacinho bem pequenininho, ó. Só uma bolinha mesmo, gente, da massa pele. Ó, vou pegar aqui a estequinha de gravata. Vou pegar meu cotonete. Vou só umedecer aqui com água, tá? Só com água. Vou pôr essa bolinha aqui. Ó, bolinha que a gente fez. E a gente vai enxertar o narizinho, tá? Agora.
igual a gente fez na bonequinha do furô, a gente vai fazer na sereia, tá? Ó, eu vou tirar aqui boa parte desse excesso, tá? Não sei se vocês conseguem ver. Ó, vou dar uma afinadinha aqui, que tá muito gordinho o nariz. E eu quero ele um pouquinho mais fininho. Eu vou vir com o cotonete molhado na água e vou ajeitar isso aqui. Ó. Ó, fica assim de lado, tá vendo? E de frente um triangulinho, ó, bem fininho. Tá? Agora a gente vai vai fazer a cauda. Ó, gente, pra fazer a cauda, eu tô aqui com a massa verde Tiffany. Vou tirar um pouquinho do zoom. São 20 gramas, tá? Eu tô aqui com o corpinho, não tá totalmente seco, né? E pra fazer as escaminhas, eu tenho aqui, sabe aqueles canudinhos que vem nos pincéis? Geralmente eles vêm assim, ó. Eles vêm assim nos pincéis. É esse canudinho. Mas vocês podem adaptar com canudinho mesmo, que a gente compra aquelas embalagens de canudinho bem fininho, tá? E é isso que a gente vai usar. Vocês também podem usar um marcador de boca bem pequenininho pra poder fazer. É que eu acho que esse caninho ele é um pouco mais fininho, então dá o efeito que eu quero. Mas vocês podem usar um marcador de boca menor que vocês tiverem, tá? Então eu tô aqui, ó, a minha massa sovada. Vou tirar as marcações na mesa. Ó, tirar as marcações e fazer a bolinha, tá? Eu vou vir aqui com o meu dedo, eu vou dividir essa bolinha, não no meio, mas um pouco mais pra ponta, tá vendo? Aqui um pouco mais gordinho, aqui eu vou deixar mais fininho. Eu vou dividir ela, eu vou fazendo, vou girando com o dedão, com o dedo, ó. Tá vendo? A gente vai fazer a cauda dela. Afina mais um pouco, ó. E aqui a gente dá uma leve afinada. Aqui, o que eu faço? Eu vou amassar, já alisar, entendeu? E vou dando forma aqui, ó, beliscando das pontas, nas pontas, ó. Vou beliscando aqui pra poder sair a cauda, ó, tá? Vou dar uma afinadinha aqui ainda, ó. Tá vendo? Eu quero uma cauda bem delicadinha, ó. E vou, ó, dando forma. Depois que chegar aqui, a gente vai fazer vai dar leve beliscadinha aqui, ó, pra dar um formatinho mais de cauda mesmo, ó. Ó, tá vendo? Ó, tá vendo? Vai ficar uma cauda mesmo de sereia. Então, ó, eu vou beliscar aqui no meio pra formar aqui. E depois, ó, a gente ajeita. Depois beliscadinhas aqui, ó, pra poder formar essa cauda toda incrementada. Tá vendo? Que gracinha que fica, tá? Aí, ó, eu vou primeiro colocar ela aqui pra depois dar forma. Então, ó, eu venho aqui no cantinho, na ponta, ó, eu vou dar uma leve apertadinha aqui, tá? Ó, vou colocar meu dedo aqui e alisar, ó, de lado. Tá vendo? Eu dei uma leve achatadinha aqui, mas eu não vou arrumar ainda não, vou só colocar aqui. E agora eu vou apertar, eu vou empurrar. Deixa eu passar um pouquinho de água aqui. Ó, passei um pouquinho de água pra poder aderir um pouco mais. Eu vou empurrar com o meu dedo aqui, ó. Pode passar cola também, tá, gente? Ó, vou empurrando com o meu dedo pra essa massa aderir aqui, ó. E ficar encaixadinho. E aqui também, ó. Eu vou passar cola porque não tá ficando, tá? A massa não tá tão molhadinha assim, então eu vou
Vou vir aqui, com o cotonete mesmo, vou tirar bem esse excesso porque eu passei muito. Ó, vou passar aqui com o dedo. A cola mesmo. Tá? Vou limpar minha mão. Ó, e aí agora eu encaixo de novo. Então tá, eu encaixei e a gente vai empurrando isso aqui, ó. Empurrando essa massa aqui pra gente fazer a parte da cintura, tá? Então, ó, empurra, mas não deixa muito grosso, não. E vai, ó, tomando cuidado pra não ficar desnivelado, pra eles ficarem tudo certinho, tudo igual, tá? Ó, vamos ajeitar, ó, eu vou pôr meu dedo aqui e vou ajeitando. Vou empurrando um pouquinho mais pra cima. Como a gente fez o bumbumzinho dela aqui, tem que ficar no formato do bumbum. Vou empurrar com a minha mão aqui, tá? Pra ficar mais certinho. Vou usar o pincel modelador pra me ajudar, tá? Ó. Também. Ó, ficou desse jeito, ó. Como é um apliquezinho, então vocês podem deixar aqui reto, não tem problema, tá? Ó, ficou assim. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai vir com a estequinha de gravata, esteca de gravata, e eu vou fazer uma marcação aqui dividindo essa cauda, tá? Vou fazer uma marcação aqui, tá? E depois eu vou vir com a estequinha de faca, porque eu acho mais fácil, eu vou fazer um acabamentozinho aqui em cima, ó, na cintura dela. Fazer um acabamentozinho aqui. Ó, fazer um acabamento, vamos... Tá vendo? Fiz um acabamento e vou fazer uns risquinhos assim, ó. Ó, ficou assim, eu vou fazer agora os riscos da cauda dela. Fazendo no meio, vou trazendo pra cá, depois eu vim pra cá, ó. Tá vendo? Aí sim, agora, eu venho com o meu canudinho e a gente vai começar a fazer toda a marcaçãozinha, tá? Então, vamos lá. Ó, a gente vai fazendo assim, ó, um do lado do outro. Ó, gente, eu fiz. A minha massa tá muito molinha, então eu tive um pouquinho de dificuldade pra fazer. Por isso que é bom, quando vocês forem fazer, esperar secar bem o corpinho, porque aí vocês conseguem segurar por ele, tá? Ó, fiz assim, agora eu vou esperar secar essa cauda pra gente poder vir e juntar a cabecinha, tá? Ó, bom, a gente vai fazer agora o pescocinho, os bracinhos. Pra fazer o pescocinho, a gente vai pegar uma bolinha pequenininha aqui. Eu vou vir com um cotonete, com um pouquinho de água. Vou passar aqui. Vou primeiro cortar
esse arame. Coloquei um arame aqui já, eu adiantei. Coloquei um aramezinho. Vou cortar aqui. E já vou fazer um furinho aqui. Ó, eu vou vir então aqui, passar um pouquinho de água aqui. Vou vir com essa massa aqui, uma bolinha bem pequenininha. Vou tirar as marcações, né? Vou colocar ela aqui, ó. Pescocinho. Vou vir aqui com o aramezinho e vou colocar. A gente vai tirar provavelmente um pouco desse. Ó, vou vir com a água, com uma estequinha, no caso aqui é uma agulha de crochê, acho. Eu vou usar aqui pra poder unir a massa do pescoço, ó. Ó, a gente vem, vai tirando o excesso, tira o excesso de massa. Ó. Tirar o excesso aqui, ó, pra unir esse pescocinho. Vou vir com cotonete e vou tirar o excesso de massa que ficou aqui. E já deixar mais uniforme, lisinho aqui, sem pedacinho, sem gruminho. Ó, cotonete sai tudo, ó. Ó ela, tá vendo? Tá assim com o pescocinho tortinho. Eu vou vir aqui na minha massa, vou pegar um pedacinho de massa lilás. Pedacinho só da massa lilás. Vou fazer 2 bolinhas, não tem nem medida. Eu não vou conseguir nem passar medida pra vocês, mas são 2 bolinhas bem pequenininhas. Pra gente fazer o sutiãzinho dela, tá? Não dá nem pra pesar, gente, porque é bem pequenininho. Vou colocar uma do lado da outra aqui. Vou pegar uma estequinha de faca. Aí, o que eu vou fazer? Vou fazer uma coxinha, 2 coxinhas, tá vendo? Deixa eu colocar um pouquinho mais de zoom. Ó, eu fiz 2 coxinhas, tá vendo? Eu vou achatar essas coxinhas. Vou achatar uma e vou achatar a outra, tá vendo? Aí, eu vou colocar aqui no peito dela. Vou vir com um pouquinho de cola. Ó, vou passar um pouquinho só de cola aqui. No bustozinho dela. Aí, vou colocar uma de um lado. Ó. Uma de um lado e outra do outro lado. Ajeitando, apertando. Ó. Tá? Vou vir aqui com a estequinha de faca e vou fazer 3 risquinhos. Vim aqui, vou fazer 3 também. Ó, vou afundar pra cá e vou afundar pra cá. Vai ficar assim. Ó, pra fazer os bracinhos, eu vou usar aqui 2,5 gramas, tá? 2,5 gramas, vou tirar as marcações na mesa. Tá? Tirar as marcações na mesa, aí vou fazer o rolinho, afundando no meio, deixando um lado mais gordinho que o outro. Então, ó, vou afundando, ó, aí ficou assim, um lado mais gordinho que o outro. Vou vir aqui com o meu dedo, vou pressionar e vou empurrar aqui, tá? Ficou assim, vou apertar, leve beliscadinha aqui em cima. Tá? Vamos dar mais forminha. Vou passar o dedo aqui pra dar o formatinho da palma da mão, aqui, ó. Tá? Eu vou vir aqui, vou afinar um pouquinho mais o punho. Ó. Aí, eu vou vir aqui e vou tirar o dedão. Tirei o dedão, abre
e ajeita. Ó. Aí uma mãozinha tá assim, tá? Vamos ver a outra mãozinha, vou sovar aqui, tirar as marcações na mesa, vou fazer do mesmo jeito. Tá, e vou tirar o dedão desse lado agora. Passar o dedo, ajeita, tá? Vou fazer esse formato aqui. Eu vou vir aqui, vou passar uma colinha no bracinho, no outro também, tirando o excesso. Aí vou vir aqui, vou pôr uma mãozinha de um lado, vou vir com essa mãozinha aqui e essa outra mãozinha aqui. Ó. Agora a gente vai vir fazer o cabelinho. Ó, pra fazer o cabelinho eu tenho aqui a massa marrom. Eu vou tirar as marcações aqui na mesa. Eu vou vir com um rolinho, vou abrir ela. Aí, ó, eu vou vir com um cortador oval, ó, do kit. Ele é o terceiro do maior pro menor. Vai tirar aqui o cabelinho, ó. Vou tirar aqui. Eu vou vir com uma tesoura. Vou tirar essa pontinha aqui, ó, tá? Tirar essa pontinha. Tirar as marcações. E vou dar uma leve abridinha aqui, ó. Puxar um pouquinho, tá vendo? Levemente. Aí eu vou vir aqui e vou colocar na cabecinha da minha sereia. O que que eu vou fazer? Eu não vou colar totalmente ainda, tá? Eu vou só acertar aqui, ó. E aí eu vou puxar essa parte com o dedo aqui, ó. Vou esticando pra poder formar aqui, ó, a costeletazinha, tá? Vou vir aqui também. Vou puxar, ó, pra vir aqui. Aí eu vou vir depois com o pincel modelador e vou puxar essa massa toda aqui pra frente, ó. Corto aqui, esse excessinho que ficou, ó. Corto. Tá? Aqui eu venho com um pouquinho de água só. Tiro essas marcações do pincel modelador. Vou puxar um pouquinho mais pra frente isso aqui, ó. Ó. Tá vendo? Olha como ficou. Ficou desse jeito. O que eu vou fazer? Eu vou ajeitar agora aqui essa parte de trás. Quero um cabelinho bem... Ó, vou empurrar aqui. Ó. Como ficou, tá? Vamos... Gente, é porque é pra lembrancinha, tá? Por isso que eu pensei em algo prático. Pra lembrancinha tem que ser algo prático, né? Com cortador, por exemplo. Pra facilitar a nossa vida. Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou vir aqui com um pedacinho de massa. Ó, tem 1,5 gramas aqui. Vou tirar as marcações da mesa. E vou fazer um rolinho, uma coxinha bem alongadinha, ó. Um rolinho grosso de um lado, mais fino de outro. Tá vendo? Vou amassar, achatar bem. Ó. E a gente vai colocar aqui na cabecinha dela, ó.
grudando ali atrás da orelha. Eu vou vir aqui com a água, pincel modelador, vou juntar aqui, ó. Tá? Vou unir aqui. Vou tirar aqui um pouquinho com o lenço umedecido, a água. Ó, tá vendo? E aí eu vou dar um formatinho aqui, ó. Pra esse cabelinho, tá? Vou vir aqui agora. Uma quantidade um pouquinho maior, aqui 2 gramas. 2 gramas. Vou tirar as marcações na mesa e vou fazer a mesma coisa, só que vou tentar deixar essa aqui, essa parte mais gordinha ainda, ó. Tá? Vou fazer a mesma coisa, vou achatar bem aqui. Vou dar uma leve afinada aqui embaixo, ó. E aí, vou vir aqui, ó. Tá vendo? Ele é mais gordinho desse lado. E vou afinar mais um pouquinho aqui, ó, puxando. Ó, tirei um pouquinho. Ó. O que eu fiz? Coloquei aqui. O que eu vou fazer agora? Vou pegar aqui o pincel modelador com a água e vou juntar aqui um pouquinho mais. Juntar pra não correr o risco dessa massa secar e sumir, né? Retrair e ficar um buraco na cabeça. Então, vou puxar aqui pra trás. Vou vir com o meu dedo e tirar as marcações do pincel modelador e juntar mais aqui, tá? Vou passar aqui, ó. Empurrar mais pra cá. Ó. Vai ficar assim, e joga aqui o cabelinho. Ó, eu vou vir aqui com um pedacinho de massa e vou fazer bem fininho assim, ó, uns rolinhos bem fininho. Tá vendo? Vou fazer aqui um pouquinho menor. Ó. Tá? Vou pôr aqui na raiz dela, ó. Esse aqui também. Tá vendo? Eu vou vir com uma estaquinha de faquinha, vou grudar aqui. Tá vendo? A gente vai colocar aqui. Ó, ficou assim, tá? Ó, gente, agora a gente vai fazer a pintura dos olhos, a gente vai fazer toda... Vou vir aqui com um pincelzinho, vou pôr aqui no meu giz pastel rosa. Esse rosa aqui. Vou pôr na bochechinha dela. Tá? Fiz um coradozinho. Vou vir com a tinta marrom e um pincel bem fininho. Vou colocar aqui na tinta e vou jogar, colocar na água um pouquinho. Vou tirar aqui, umedecer, deixar o pincel correr mais um pouco. Aí, eu vou vir aqui no cantinho. Ó, no cantinho eu vou fazer um cílio. No outro, eu vou fazer o outro. Opa! Vou puxar aqui. Aí, eu vou vir do outro lado. Eu vou molhar mais uma vez o pincel na água e na tinta. Ó, aí, eu vou vir aqui, vou puxar de novo. Desse lado. E depois, mais uma vez aqui. Ó, ficou assim. Agora, a gente vai fazer a sobrancelha. Tá? Eu vou tirar aqui o cabelinho dela pro lado. Vou fazer uma sobrancelha. E vou fazer outra. Vou levantar o cabelo um pouquinho só. Aproveitar que tá um pouquinho úmido pra fazer ela aqui, depois eu abaixo. Tá, ó.
ficou desse jeito. Vou abaixar de novo aqui o cabelo. Ó. Ficou assim, tá? Vou arrumar o cabelo aqui que eu amassei. E agora a gente vai fazer os pontinhos de luz do olharzinho dela. Vou vir com a tinta branca. Vou molhar aqui o palitinho. Vou fazer aqui de um lado. Vou virar aqui e vou fazer do outro. Tá vendo? Ficou assim, ó. Aí, de novo, eu vou vir com uma tinta marrom, um marrom mais clarinho. E vou fazer o detalhe do olhinho dela. Fazer um detalhe no olho. Vou vir com o pincel fininho. De novo. Vou tirar o excesso aqui. Como essa tinta tá bem líquida, não vou molhar na água, não. Vou vir aqui no olhinho. Ó, vou vir aqui no olhinho. E vou fazer um risquinho aqui, ó. Bem fininho. Tá vendo? Vou virar. Vou molhar de novo e tirar o excesso. E vou fazer desse lado aqui. Opa! Deixa eu acertar isso aqui mais um pouquinho. Vou tirar aqui que eu achei que ficou torto, tá? Achei que de um lado ficou mais pra cima, do outro mais pra baixo. Então, vou tirar aqui. Ó, tirei e vou puxar aqui um pouquinho mais pra baixo. Tá? Igual o outro aqui. E vou tirar um excessinho aqui só. Ó, ficou desse jeito. Ó, e pra fazer uma graça, tem aqui uma florzinha lilás, fruta cor. Tá vendo? Toda brilhosinha. Eu vou colocar aqui no cabelinho dela. Vou colocar com cola de silicone líquida. Vou fazer só uma gotinha aqui. Ó, vou colar aqui. Ó, coloquei aqui em cima. Ó, gente, só faltou colocar uns brinquinhos. Eu vou pegar aqui 2 pérolazinhas bem pequenininhas pra pôr o brinquinho. Eu vou vir com a cola de silicone. Eu vou primeiro pegar aqui a pérola, vou colocar na ponta do meu palito. Ó. E vou passar um pouquinho de cola de silicone. Um pouquinho de cola de silicone na pérola. Que eu acho que cola melhor do que com outras colas. Vou pôr ela aqui, vou tirar. Ó. Tá? Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Vou pôr aqui, vou pôr silicone. Cola de silicone. Vem aqui. Nela. Ó, e vou afundar aqui. Só ajeitar aqui. Ó, agora sim. Ó, ficou desse jeito, ó, como dá. Eu vou usar aqui esse assim, glitter 3D. E vou passar na caldinha, na cauda dela, tá? Ó, eu vou pegar aqui um pincel. Depois que estiver bem seca a cauda, aí vocês veem, ó. Eu jogo aqui o glitter, meio que aleatório, assim. Venho com o pincel e espalho, ó. Eu passei aqui na mãozinha dela. Vou vir com o cotonete aqui e vou tirar. Vou dar uma leve erguidinha aqui na mão. Vou passar o glitter aqui.
Ó. Tá vendo? Vou esperar secar. Ó, a gente ficou desse jeito, a nossa sereia fofinha. Vou colocar numa base acrílica. E ela vai ficar assim, mas aí vocês podem colocar, enfim, né, numa caixinha. Opa! Colocar numa caixinha de acrílico, onde vocês acharem melhor, tá? Ela ficou assim. E é isso aí. E aí, gente, vocês gostaram da aula? Eu espero que sim. Fiz com muito carinho. Espero que vocês tenham gostado da nossa sereia. Ela é perfeita para aplique, na caixinha de acrílico, lembrancinha, tá? Porta-recado. Dá pra fazer diversas coisas com ela, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. E é isso aí. Não esquece de deixar o like aí. Já deixa o like. Deixa comentário aqui embaixo de ideias, sugestões, dúvida, comentário. Pode deixar que eu, na medida do possível, eu respondo todo mundo. E não esquece, ó, a nossa aulinha aqui do Mickey. Não esquece, tá lá, gente. Já tá um grupo fechado lá do Facebook, já tá tudo certinho. Todos os vídeos já, todos lançados lá. E é isso aí, gente. Deixa o like aí, tá bom? Beijo. Fiquem com Deus. Deus abençoe vocês. Tchau, tchau.